Esse é o primeiro Cardcast e ninguém melhor do que o próprio Italinho Cardinale para nos falar a respeito da Cardinale, nos falar a respeito da sua história, a história da sua família, a sua trajetória profissional. Italinho, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, a casa é sua, a casa é nossa. A casa é nossa, né? Esse é o nosso lema da Imobiliária Cardinale. Muito obrigado pelo convite. E a Imobiliária Cardinale ela tem uma longa história. Esse ano nós estamos fazendo 48 anos. Né? Ela foi fundada em 1974. Ela foi fundada pelo meu pai e pelo meu avô. E, para falar a verdade, quem fundou a Cardinale foi a Indústria Cardinale, que também era um dos meus pais, do meu avô. E a Imobiliária Cardinale surgiu como um braço de investimento no setor imobiliário, né? Que meus pais, né, minha família, sempre gostaram de investir em imóveis, sempre, desde que eu me conheço por criancinha assim. Eles então, sempre tiveram muitos imóveis. Da origem, né? Cardinale é um nome italiano, né? Sua família veio da Itália. De onde da Itália que os Cardinali vieram? Esse Cardinale é Cardinale no plural ou é Cardinale? Quem não sabe, Cardinale significa cardeal em italiano, né? É que nós viemos da região de Abruzzo, da região central, perto de Roma, mas fica no mar Adriático. Hoje a maioria da minha família que viemos de Chieti, a região de Abruzzo, mas em Chieti não tem quase ninguém mais. Hoje a maioria dos meus primos e tios, que a gente se fala frequente, visitamos, tem uma troca muito interessante também de experiências, de amizade. Eles moram em Pescara, é uma cidade na frente do mar Adriático, muito gostosa a cidade. Né? Então, meu bisavô veio para São Carlos direto da região lá de Abruzzo para São Carlos. Ele chegou no Brasil em 1901. E ele fazia o quê? Qual que era a profissão dele? Meu bisavô, ele, fala a verdade, mascate, né? Ele tinha bicicleta, naquela época não tinha carro, ele já andava de bicicleta, tinha bicicleta e vendia as coisas na rua, mas logo em seguida ele e meu avô começaram com uma oficina de bicicletas, né, para arrumar bicicletas. E meu avô era o filho mais novo e tinha o irmão do meu avô que era o Núncio, mais velho. E logo partiram para uma oficina de carros e que se tornou a primeira agência Chevrolet da nossa região toda. Uma agência muito bonita, ali na região da Avenida São Carlos, da atual São Carlos até a 1º de Maio. Hoje já tem vários prédios ali construídos, infelizmente foi demolido. E meu avô também trabalhou com eles. E depois meu avô montou uma outra agência da Studebaker, na Avenida São Carlos, na esquina, na Avenida São Carlos, entre a Santa Cruz e a Indalécio, né? É um pouco para baixo ali. Para baixo. Os prédios eram praticamente iguais. E os dois prédios tinham uma bomba de gasolina, era um posto na frente e as oficinas atrás. Né? E depois acabou meu avô ficando só com a Studebaker. E meu pai começou a Indústria Cardinale em 73, no fundo da agência. Tubos e conexões, né? Isso. Pessoal. Começou, mas a maior linha da Indústria Cardinale eram perfis técnicos, quase toda a parte de plástico da geladeira Climax foi feita pela Indústria Cardinale, era feita pela Indústria Cardinale. A primeira gacheta imantada também foi feita dentro da Indústria Cardinale no Brasil, que as geladeiras antigas eram aquelas, né? Com aqueles braços. Né? Então foi um problema, porque começou a importação já daquelas sem esses trincos, e a indústria Pereira Lopes são muito amigos nossos, consideramos quase que parentes nossos, e pediu para meu pai desenvolver, e ele acabou desenvolvendo aqui, né, o ímã. Então, a primeira geladeira com ímã foi feito com ímã da Cardinale e pela família Pereira Lopes, pela Climax.
Então, é uma história bem legal da cidade, né, dos primórdios da cidade aí, da industrialização. E a indústria Cardinale foi crescendo bastante, porque naquela época o plástico estava iniciando, né, não tinha muita coisa de plástico ainda. E meu pai sempre muito arrojado, meu pai. E meu pai iniciou a empresa, a indústria Cardinale sozinho. Mas aí ele precisava de capital. Meu avô acabou vendendo a agência e investiu junto com o meu pai na indústria, né? E ali na Avenida São Carlos que surgiu a indústria Cardinale. Daí em 74, a meu pai muda a indústria Cardinale para a Avenida Getúlio Vargas, que falam até hoje da rotatória do Cardinale, porque tinha a fábrica lá, a indústria Cardinale. Para quem é mais novo, fica naquela rotatória, a primeira rotatória, quando quem entra em São Carlos, que daí desce ali pro Castelo Branco, isso mesmo. pro SESI ali, né? Hoje nós acabamos vendendo lá já há alguns anos, e ali provavelmente vai ser um conjunto residencial e comercial, né? E nós vendemos, foram 2 etapas, né? A Tigre sempre quis comprar, e meu pai, aqueles italianão firme lá, nunca quis vender, mas tivemos uma oportunidade da Bayer do Brasil, que eles queriam entrar no ramo plástico no Brasil, e eles têm uma subsidiária que chama Rios do Brasil. Então, um grupo alemão muito forte acabou comprando. Meu pai ainda ficou com uma participação durante muito tempo. Isso foi na década de 80. Foi na década de 80, né? Aqui. Na década de 80 e pouco, que meu pai acabou fazendo essa operação, e depois ele não concordava com algumas coisas com o grupo alemão. Ele saiu e logo em seguida foi vendido mais 2 vezes, né? Para um grupo forte também, argentino, e um grupo grande, um multinacional, e que logo vendeu também para a Tigre, né? E a Tigre ficou muito pouco tempo aqui em São Carlos e fechou. Pela guerra tributária, eles foram para Minas. Foram pagar, aqui no estado de São Paulo paga-se 18% de ICMS, eles foram pagar 12% em Minas, mas com retorno de 10%. Então, eles pagavam apenas 2% de ICMS. Mas agora, o ano passado, com toda essa crise, a Tigre acabou fechando a Cardinale em Minas, né, que eles usavam muito, que é o que mais usavam, né, a linha de tubos e conexões, que era a menor linha da Cardinale, né, mas é a que mais investia sim, em marketing, porque perfis técnicos, essas coisas para linha automobilística, é muito interno, você tem que fazer, a publicidade dentro das indústrias, né? Por isso que todo mundo conhece como tubos e conexões. Sim. Mas a linha da indústria Cardinale era enorme. Era diversificado. Talvez nem muitos da cidade sabiam disso, né? Até aquelas chapas de box de acrílico que antes não tinha o costume de fazer em vidro. Sim. Se você pega essas casas mais antigas, o maior fabricante de chapas de acrílicos do Brasil era a indústria Cardinale. E nesse meio tempo começaram a investir em imóveis, então? Sempre. Na década de 70. Sempre. Já investiam antes e passaram a... Desde que meu pai, assim, que a indústria, eles ganharam muito com a indústria, eles sempre tiveram fazendas, imóveis. Meu pai sempre gostou muito, ele sempre falava, né, para progredir precisa ter bastante imóveis, aquela cabeça. Mas só que ele incutiu isso na minha cabeça também, né? E com toda essa mudança, meus pais acabaram se separando também, e eu acabei ficando com a imobiliária Cardinale em 94. Em 94 e até 94, a imobiliária Cardinale era uma imobiliária mais fechada. Era uma imobiliária que administrava os bens da família Cardinale, né? Não tinha ido para o varejo ainda, né? Não, era uma coisa... varejão, uma coisa mais interna, né? Não tinha ninguém especificamente da família do meu pai e do meu avô na empresa. E meus pais se separaram, a imobiliária acabou ficando para minha mãe. E minha mãe, ela teve um câncer, ela é viva até hoje e está ótima. Então ela resolveu dividir em vida todos os bens dela.
né? E eu optei por ficar com a imobiliária, meus irmãos ficaram com alguns imóveis, e então em 94 eu assumi a imobiliária Cardinale nessas condições. E daí para lá, né, mas você vê, eu sempre trabalhei na indústria. A gente também tinha uma indústria em Bauru, que eu também trabalhava, a indústria de Bauru fazia máquinas para a indústria Cardinale, mas era específico de máquinas. Então eu viajava bastante, mas daí eu realmente optei por ficar com a imobiliária. Até para ficar viajando menos. Menos, ficar mais em para casa. falar a verdade, eu estudei fora, eu morei nos Estados Unidos, fiz faculdade, fiz high school nos Estados Unidos, depois eu sou economista, me formei pelo Mackenzie, então eu fui morar nos Estados Unidos com 14 anos, então eu viajei muito, eu já estava meio cansado já, em 94, né, eu já estava um pouco cansado de viajar, e eu sempre adorei São Carlos, e sempre tive como meta parar em São Carlos e ficar em São Carlos, né, morar definitivamente, parar Então, teve essa oportunidade na minha família de eu ficar com a imobiliária Cardinale, que eu adorei, só que eu não entendia nada, né? Porque eu era uma pessoa da indústria. E um negócio complexo, e naquela época a economia ainda era uma bagunça. Na década de 94. 90, a década de 80 foi muito difícil, né? E aí eu convidei o Pedro Rosa de Moraes para trabalhar com a gente, e logo ele se torna nosso sócio. Seu sócio até hoje. Até hoje. Então eu devo muito ao Pedro, porque ele foi a pessoa porque nem o meu pai nem a minha mãe, coitado, eles nunca tiveram ligação direta com a imobiliária, eles eram apenas investidores, né? Então no dia a dia, meu avô já tinha falecido, no dia a dia da imobiliária eu não entendia, eu tenho funcionários ainda desde aquela época, né? Claro, sempre me ajudaram, mas não tinha um feeling comercial como o Pedro já tinha. Então o Pedro me ajudou bastante, e realmente começamos a pegar vários empreendimentos, né? E tivemos um sucesso muito grande, graças a Deus, né? E na década de 90, o boom imobiliário de São Carlos foi muito grande, né? A expansão até populacional da cidade foi muito grande. Foi bem grande, né? Para falar a verdade, os últimos, aí desde, né, de uns 7 anos para cá, de 5 a 7 anos para cá, que deu uma arrefecida, né? No crescimento da cidade, mas nós pegamos uma época muito boa e uma fatia muito boa de mercado. Hoje nós temos em torno quase de, a gente, né, arredonda um pouquinho aí, quase 6 mil imóveis locados numa cidade como do porte de São Carlos. É muito difícil você ver uma empresa com tantos, e graças a Deus eu acho que a gente tem acertado mais do que errado, porque a nossa carteira é sempre crescente. Falar que não existe erros é uma mentira, mas a gente está sempre à procura de novas tecnologias, de correção em tudo quanto é lado. A gente não para um ano de investir na imobiliária, não paramos nunca. E eu vejo que, ainda que exista esse investimento muito grande em sistemas, o quadro de funcionários da Cardinale, ele se expande, né? Ele não diminui, não, né? Ele está sempre crescendo. Não mandamos nenhum funcionário embora na pandemia, muito pelo contrário, né? Um setor ou outro, quem acabou saindo por um motivo ou outro, a gente acabou não recontratando, mas agora desde o ano passado nós tivemos que repor, mas não tivemos assim problema sério. E também vale falar, né, que nós abrimos há 2 anos e meio em Araraquara, e nós temos já uma parceria com o Nenê do basquete, representado pelo Xavier, que é o procurador dele. E teu sócio também. Esse capítulo que eu vou te contar. Então, a gente tem uma empresa de investimento há mais de 15 anos, que a gente montou uma empresinha e tal, para investir junto, então, e a gente tem um relacionamento com o Nenê e com o Xavier, falando 15, mas talvez já uns 16, 17 anos. Então a gente já conhece, porque a gente já fizemos vários negócios. Ele começou a investir em imóveis quando ele foi para os Estados Unidos, né? Eu lembro que uns consultórios médicos, tem vários consultórios, tem agências bancárias, várias fazendas, né?
Mas hoje, né, o Nenê vem pouquíssimo para o Brasil, e a parte imobiliária do Nenê hoje já é maior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? E ele também gosta muito de investir em imóveis, investe aqui também, continua investindo aqui. E quando nós montamos a imobiliária em Araraquara, nós o convidamos primeiro para ser sócio lá. E eles gostaram e falaram, Thalinha, vamos ficar sócio em tudo, vamos ficar sócio, Thalinha. E aí a gente acabou, vai fazer acho que 1 ano e meio, 2 anos, que eles ficaram sócios, eles compraram 25% da Cardinale total, de toda a operação. De toda a operação nossa da imobiliária, né? E estão nos ajudando muito, né? Porque investem bastante também, eles estão ajudando também na gestão financeira, então são parcerias de sucesso que a gente tem. Vai trazendo gente e isso vai ajudando a expandir o negócio. Nós acabamos não só dividindo o bolo, né? A gente entra como parceiros de várias outras empresas, né? Então a gente tem parceria com várias consultoras locais e fora daqui também. Então fez com que a Cardinale acabasse nesses 2 últimos anos, nós crescemos muito, né, com essas novas parcerias. E também na diversificação, claro, é uma diversificação em imóveis, mas são produtos, não é só simplesmente compra e venda e locação. Então a gente acabou, né, a gente ficou sócio de várias SPS, com consultoras, com investidores, para também dar um leque maior nos nossos investimentos. Isso vai dando abertura para os lançamentos imobiliários, vocês terem a maior fatia da operação de venda de aluguel. Acho que é esse é o pulo, né? Um dos intuitos, com certeza, é esse, né? Abrimos também em Ibaté, está indo legal também em Ibaté lá, já estamos com o 4º empreendimento em Ibaté. Lançamos agora com a família Parrella, são 2 prédios lá, legal também, e lançamos também um conjunto de 500 e poucas casas, é a fase 2, lançamos agora também. Então Ibaté também tem correspondido legal a esses novos empreendimentos. E Ibaté, eu falo pela expansão de São Carlos e a expansão de Ibaté pelos 2 lados, né? Daqui a pouco elas vão conurbar. Tá bem próximo. Tá muito próximo disso. Muito né? próximo. A gente já vê que tem o bairro de São Carlos que está ali na beirada da divisa da cidade. O Jardim Araucária, mesmo agora os Jardins do Porto. Sendo mais o Jardim Araucária deve estar a uns 500 metros do município. Do município. Né? Não da cidade. Então, município divisa, né? A cidade é lá a conurbação, né? A urbanização, parte urbana, né? Urbano, mas não deve estar mais de 1000 metros. E o Jardins do Porto é que a gente não vê pela estrada, mas ali também já está chegando ali. Já está ali, né? E falando disso, né? Vamos falar de 2 empreendimentos que são mais recentes, e aí a gente já pode até passar para um outro ponto que eu queria falar com você. Como que a Cardinale ajudou na expansão da cidade, né? O Jardim Cardinale era o fim da cidade quando foi lançado, né? Foi o primeiro empreendimento da Quer falar dele, né? Porque o Jardim Cardinale fica ali até próximo da fábrica, né? Exatamente. E era uma expansão da cidade, não existia cidade até ali, né? Era fazenda, era mato, né? Nós temos vários bairros, né? Jardim Cardinale, Jardim Martinelli, Valparaíso 1, 2, e estamos fazendo um monte aí. A gente já deve ter aí uns 15 bairros feitos com a gente ou com parceiros juntos, né? Então, realmente, isso, a parte de expansão é muito importante, porque você acaba barateando um pouco, porque se você não tem oferta de lotes, você acaba encarecendo o preço de lote. Já existem, né? E onde você paga INCRA, você vai pagar IPTU. Então, você tem 2 pontas muito importantes para o município. Fora, qualquer bairro que você faz em São Carlos, no dia que você entrega, você já vê construção. Então, imagina o fluxo de dinheiro que movimenta, né?
construção tanto civil, para o as setor lojas público materiais, quanto para o setor privado. Então, isso é um grande impulsionador do município e que gera emprego muito rápido. E o Brasil ainda, né, nós temos o pessoal mais vulnerável, necessita de muito emprego, e a construção civil é uma das que mais emprega, o primeiro emprego, é um servente que vai aprendendo, né? Então é um dos setores que mais se emprega, e depois de pronto, o imóvel é uma linha de produção que o cara compra ou uma geladeira nova, ou uma TV nova, ou um móvel novo. Então isso também movimenta demais a economia da E o cidade. que você falou do barateamento, ao mesmo tempo que é o primeiro emprego, também é a primeira residência própria da pessoa. Ele tem condições com um lote mais barato, ele consegue parcelar, vai na caixa, vai... E você pode, né, existe uma tendência nas grandes cidades e nos países mais desenvolvidos que o jovem não tem mais aquele tão grande interesse de ter uma casa, de ter um carro, uma família, mas isso ainda no Brasil nós estamos muito longe disso. Se você conversar com a maioria das pessoas, todos querem ter uma casa própria, né? Então nós temos que ter oferta, e ainda as ofertas que nós temos no nosso município, na nossa região, são poucas. Em Araraquara as ofertas estão sendo maiores. Araraquara fez um plano diretor um pouco mais abrangente, facilitador e propulsionador do crescimento. Então Araraquara já está levando uma grande vantagem perante a São Carlos nesse quesito aí de expansão do município. Ibaté também? Ibaté também. A Ibaté tem alguns probleminhas, porque a usina cerca quase toda a Ibaté, né? Então, mas o prefeito Parrella lá tem feito muitas negociações, algumas consultoras também, e a usina tem sido aberta a essas negociações. São Carlos está travado, então. São Carlos está um pouco mais difícil, porque o plano diretor, a gente está tentando fazer uma reforma nele, ele já faz vários anos. Da década de 90, o plano diretor de São Carlos. Não, do começo de 2000, né? 2000 e 2005. É verdade. E já fez uma mudança na gestão, não desse prefeito atual, do outro prefeito, mas que precisa ter muitas coisas ainda serem aprimoradas para tirar várias entraves e travas do plano diretor, para a gente poder ter uma cidade mais arejada de áreas, com mais oportunidades, e isso nós estamos lutando. Esse ano aí estamos lutando para que a gente consiga fazer a abertura do estudo do novo plano diretor de São Carlos. Até pensando nisso, né? Então vamos passar desse ponto das pessoas, assim, agora falar mais do dinheiro, né? Então o mercado imobiliário ele é muito amplo, ele não é só, como você disse, compra, venda e aluguel, né? Tem toda uma cadeia que vai da construção civil, do financiamento, dos impostos que geram, né? De tecnologia, sistemas, quem enxerga engenharia, meio assim de longe fala, putz, é fácil comprar e vender, não é, se você quer prestar um bom serviço, é uma operação bem complexa, assim. Mas é um investimento que é sempre, como você disse lá do teu pai, que gostava muito de investir, os antigos diziam, né, que ninguém rouba tijolo depois de assentado, né, ou ninguém rouba terreno, né. Roubar tijolo hoje no Brasil ainda está acontecendo, infelizmente, né? Mas a terra está ali, e você vê, tem grandes empresas, grandes fundos de investimento que não param de investir em imóveis, né? Então, é um produto que você tem que ter na sua carteira. Você pode investir na bolsa, investir em gado, mas sempre o imóvel ele tem que fazer parte da carteira de todo investidor, né? A rentabilidade dele, ela é fluida, né, de certa forma, então é pouco tempo de retorno, né, tem uma série de variáveis que a gente vai... A variável que mais concorre com a gente é a taxa de juro, né? Quanto mais sobe a taxa de juros, fica um pouco mais difícil, mas as taxas de juros, elas oscilam bastante, então tem hora que o imóvel está dando mais do que os juros, tem hora que dá um pouco menos, mas é o que eu falei, você tem que ter o portfólio
E também não é só imóvel, por exemplo, só ter imóvel residencial, estou dizendo para um investidor. Tenha também imóveis comerciais, imóveis industriais. Então você cria uma carteira equilibrada, né, de investimento. É a mesma coisa, você vai comprar sua ação de determinada empresa. Então, no mercado imobiliário, os grandes investidores, eles têm uma carteira bem pulverizada. E para você ter isso, você tem que ter um bom corretor de imóveis te assessorando para dizer as tendências, as cidades, porque o bom corretor de imóvel ele tem que ter muita informação do seu trabalho. Se você vai vender um determinado produto, se você não entende daquele produto, como você vai vender? E o corretor de imóvel, ele também tem que estar munido de todas essas informações, de tendência, participar dos debates nos municípios, o que está vendo, aonde está sendo construído uma empresa X ou uma Y, para a gente começar a traçar algumas estratégias de investimento em locais próximos. Então, o bom corretor, ele deixa muita gente rica e milionária. Com quantos colaboradores a Cardinale está hoje? Com São Carlos, Ibaté, Araraquara? Nessas 3 cidades, em torno de 200. Entre corretores associados, corretores elitistas e funcionários da locação e na administração. Como a gente está nessas 3 cidades, mas a gente centraliza a parte de administração, tudo aqui em São Carlos, na nossa sede, na Avenida Trabalhador São Carlense. E o mercado lá em Araraquara, ele sempre foi de imobiliárias muito fortes, né? Como é que está sendo esse desafio de entrar lá em Araraquara e São Carlos, crescer lá dentro, né? A gente está lá 2 anos e pouquinho, tem boas imobiliárias lá, mas o mercado lá é um pouco mais pulverizado do que São Carlos, né? Nós somos eu acredito que a única empresa que garante aluguel, então nós estamos tendo um sucesso muito bom na locação, principalmente de imóveis, a gente falou do ticket, né, do valor mais alto, que lá nós estamos num ponto também muito legal, eu acredito que seja um dos lugares mais bonitos de Araraquara, na Avenida Bento de Abreu, perto do Gigantão. Nós construímos um prédio, praticamente construímos todo o prédio lá, que reformamos, mas toda a parte bonito, da frente ficou bem legal, né? Caprichamos realmente. Na fonte, na Bento de Abreu. Então a gente está tendo um sucesso muito grande. Celinho, você falou agora há pouco da pandemia, né? Até surpreendeu a muitos, né, que houve um aquecimento do mercado imobiliário, principalmente de venda, né, durante a pandemia, né? Todo mundo achava que ia travar a economia. O setor imobiliário e a construção civil salvaram o país, né? Nisso, né? Se você passa por qualquer bairro, você vê o nível de construção, um monte de prédio sendo construído, então, né? Eu acho que todo mundo acabou investindo em algo, né, que é bem sólido, como a gente estava comentando a partir de agora. Porém, aqui em São Carlos, né, a gente tem uma população universitária de uns 30 mil, mais ou menos, e a cidade tomou um baque muito grande com a falta do fluxo, né, de dinheiro. Então, restaurante que não, e casa que não alugou, apartamento que não alugou. Só que agora esses estudantes estão todos voltando e voltando a milhão, né, digamos assim. Então, o que você espera agora dessa retomada das aulas? A USP já retornou, já tem um tempinho, agora vem a UFSCar, né? E a Cardinale acabou batendo até recorde de locação, né? Nesse meio tempo. Você vê, na pandemia, as vendas foram muito boas, apesar de termos vendido um número menor de imóveis, mas foram imóveis com valor agregado maior, porque a maioria das pessoas quiseram fazer uma melhoria, não gosto de ficar falando muita palavra em inglês, né? Upgrade, mas uma melhoria de imóveis, né? Então a gente já vendia mais barato ou colocava no negócio para a pessoa comprar um imóvel de maior valor. Então isso também, queda de faturamento não houve no setor de vendas. E no setor de locação, foi os 2 anos de pandemia, nós tivemos muitas saídas de estudantes, né? Porque os estudantes não iam ficar pagando
2 anos sem saber direito quando ia voltar, pagando aluguel, muitas vezes condomínio, água, luz, o mínimo, mas sempre tinha. Então nós realmente tivemos uma debandada dos estudantes, a cidade ficou até um pouco triste, né? Mas em compensação, com essa busca das pessoas mais em casa, busca de melhoria de qualidade de vida, a gente acabou tendo uma transferência de imóveis de menor valor para imóveis de maior valor. Então, no faturamento também, na questão de locação, nós não tivemos problemas, graças a Deus, porque o estudante ele aluga imóvel de 700 a 1.100, 1.200, a grande maioria. Né? Já uma família que quer buscar uma casa melhor é a partir de R$2.000, 1.800, 2, 3, 4, aí por diante. Então também é claro que a gente viu a cidade triste e muitos investidores ficaram com a carteira, é o que eu falei para você no início, né? A gente tem que ter uma diversificação de investimento. Podemos ter, é que também isso aconteceu, quem imaginava que iam fechar tudo, as cidades, as universidades. Tem muito proprietário de kitnet, né? Que ele só tem aquilo, né? Aí esse proprietário, coitado, ele sofreu, né? Mas os proprietários que souberam investir com a gente, que escutam o bom corretor, que teve a sua carteira imobiliária diversificada, falar que não sofreu, não, mas sofreu bem menos, entendeu? Porque tem imóveis residenciais para família, tem imóveis para estudantes, tem imóvel comercial, algum barracão para indústria. Então, esses proprietários que tiveram essa carteira que tinham essa carteira diversificada sofreram menos. Mas agora você vê, os estudantes da USP estão chegando, não são todos os cursos ainda que estão 100% de aula online, mas há pouco já, eu acredito que até no final desse semestre vai estar 100%. A Federal estão falando que em maio volta, 30 né? de maio, né? A gente tem essa esperança. Se a gente já anda batendo recorde de locação, imagina quando tiver mais ainda os alunos da Universidade Federal de São Carlos. E você acredita que esse perfil universitário ele acabou ajudando não só a Cardinale, mas todo o mercado imobiliário de São Carlos por conta desse fluxo anual de entrada e saída de estudantes? Com certeza. Nós temos um mercado imobiliário forte para estudante, né? Um mercado imobiliário forte. Um dos grandes motivos são os estudantes, sim. É já um pouquinho diferente de Araraquara, que, né, a gente faz uma comparação, uma analogia com Araraquara e Ibaté, que Araraquara é bem similar a São Carlos em termos de porte de cidade, mas lá a gente tem muito menos estudante. Né? Então, São Carlos aqui a gente aluga mais, mas aluga com valores mais baixos. Araraquara a gente aluga menos com valores mais altos. Porque é mais familiar mas a construção civil aqui é muito forte, né, justamente pelos estudantes. Muito bom. Enfim, te dá uma satisfação ver tudo que você construiu, desde o teu bisavô chegando aqui até o que você conseguiu construir depois que você assumiu a Cardinale. Eu não gosto muito de falar, né, em você e eu, né, que ninguém faz nada sozinho e eu também não faço. A gente tem uma equipe de sócios e funcionários. Estou falando para você que tem funcionário que trabalha lá antes de mim, né? Então isso, eu falo de boca cheia mesmo, que eu gosto de funcionários que permaneçam, que se enraizem na nossa empresa. O grande sucesso nosso é justamente o trabalho de equipe, né? Então a gente consegue errar menos quando mais cabeças pensando, nos ajudando. Então tá bom. Telinho, muito obrigado. Esse foi o primeiro Cardcast. Espero que você volte aqui, mas vamos entrevistar outras pessoas, tudo relacionado ao seu negócio, né? Ao negócio que a Cardinale se propõe a fazer. Eu agradeço muito. Tem algo que você queria falar e eu acabei não te perguntando, deixando você falar? Eu queria agradecer, né, toda a equipe da Cardinale, de São Carlos, Ibaté e Araraquara, porque sem essa equipe, eu já falei, a gente não seria nada. Agradecer vocês, né, a equipe da Grow,
que sempre está aí, né, com novidades também para a gente, sempre fazendo coisas novas e até divertidas. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, nós que agradecemos e até o próximo Cardcast, então.